Então estamos ao vivo, né, para quem estiver acompanhando, e na gravação para quem estiver assistindo depois. O NEP, segunda parte do tema Cura do Servo Centurião. Hoje nós iremos terminar de ver alguns comentários acadêmicos de Lucas e de João, em especial do Chambre, e depois iremos ver os comentários espirituais que foram distribuídos, né, pelas pessoas do grupo, certo? Então, a gente vai fazer a prece inicial. O André acabou de chegar. A gente pode fazer... Vamos esperar você. Quer fazer uma? Faço uma parte final, né? Até para a gente mudar um pouquinho, vamos fazer a prece. Agora, Virginia, pode fazer a prece? Posso. Vamos ouvir a prece para a gente começar. Irmão maior, Jesus amigo, mestre e guia, pedimos nesse instante que nos auxilie, nos ajude a perceber com os sentidos e com a razão os ensinamentos que aqui teremos na noite de hoje. Equilibra, Senhor, as nossas energias, nos harmonizando com a tua paz e com a tua luz. A todos que aqui nos encontramos, ávidos do teu ensinamento, estejamos presentes ou virtualmente presentes, para os nossos irmãos que ainda chegarão ao nosso estudo e aqueles que também não puderam vir hoje, mas que possamos manter a mesma paz e a mesma luz que nos monta e que nos fortalece enquanto grupo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo e com humildade te pedimos, meu Pai, que nos toque, nos sensibilize, nos permita aprender, nos permita vivenciar o Evangelho a partir dessa compreensão que temos a oportunidade por mais uma vez. Assim, passo a palavra ao nosso irmão dirigente dos estudos de hoje, para que possamos iniciá-los com a tua paz e com a tua luz, mestre. Fique conosco. A gente vai ler, tem muito texto, né? Assim, pensei a gente ler Lucas, porque a gente vai começar Champlin comentando Lucas. Né? Acho que é melhor deixar Mateus, pelo menos por hoje, em segundo plano, ler Lucas e já entrar nos comentários. Certo? O pessoal está chegando, então vamos lá. Oi, gente. Esqueci, sabia. Só a parte dela. Depois que completou todos os seus ditos, dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando que após vir salvasse o seu servo. E eles, vindo até Jesus, suplicaram diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação. E ele veio verificou a sinagoga para nós. Jesus veio com eles. Não estava longe de casa, e o centurião já enviou amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre sobre o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado, por nomeação, sob autoridade, tendo a parte de 20 soldados. E digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Vindo essas coisas, maravilhoso Jesus, e voltando-se para Público, lhe disse: Eu vos digo que nem Israel encontrei também a fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram os servos salvados. Então, isso é Lucas, né? A gente vai passar. Vamos lá, né? Primeiro tem o Kinder, que comenta
Lucas 7,5, ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Aqui ele diz o seguinte: os não-judeus que temiam a Deus e doavam substanciais somas para a comunidade judaica eram bem respeitados. Os salários dos centuriões eram muito mais altos que os das suas tropas, mas o fato desse centurião ter construído a sinagoga local representava um grande sacrifício financeiro. Pela ideia de um gentio pagão, né? Não só respeitar a religião, mas auxiliar as pessoas daquela religião na construção do que era, depois do tempo de Jerusalém, mais sagrado para eles, que era a sinagoga. Né? Os centros de estudo, os centros de oração, eles tinham nas cidades principais lá de Israel. E chama de dizer assim: o caso daquele centurião que erigiu uma sinagoga em Cafarnaum não foi um caso isolado. Há uma inscrição egípcia que data do século II a.C., que fala de um oficial pagão que ajudou os judeus a erigirem uma sinagoga em Atribis, cidade egípcia. Em Cafarnaum, moderno Tel 1, existem ruínas de uma magnificente sinagoga, e essas ruínas podem ser vistas até hoje. Porém, é duvidoso que essa seja a sinagoga em pauta, já que parece pertencer a uma época posterior à de Cristo. Nós vimos aqui, né, a imagem dessa sinagoga que está lá hoje. Vou botar aqui, a gente viu. Sobrou, mas tudo indica que não é a sinagoga que esse centurião ajudou, antes aí. Então, se a gente for lá, Israel hoje tem essa estrutura, certo? Que, segundo o pessoal que conhece o lugar e faz um turismo religioso, fica próximo à casa de Pedro. E Cafarnaum não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, não fica muito perto. Aí o Celestino fala que até eles foram lá, e na casa de Pedro eles fizeram o primeiro evangelho lá, e foi super emocionante, nas viagens que o Celestino faz todo ano. Então essa sinagoga está lá em Cafarnaum, mas data de um tempo depois de Jesus, certo? Então não seria essa aí a construída, ou pelo menos que recebeu auxílio financeiro, né, do centurião, certo? É provavelmente parecido, né? Não deve ter mudado muita coisa na estrutura. O outro não está aí por causa desse celular? Medina estava Estou tentando aqui. Quer tentar? Se o seu lembra. Quero, porém o texto é carregador. Esse é o problema. Vamos lá. Tu lembra, Anderson? Irei. Lucas 7, não sou digno que entre sobre o meu teto. Os centuriões não eram totalmente convertidos ao judaísmo, e então retinham alguma impureza como um gentio, especialmente em consideração à comida em sua casa. Para convidar um mestre judeu para tal casa, seria ofensivo sob circunstância normal, mas nesse caso os mais velhos, os anciãos da comunidade, queriam fazer uma exceção. Então a gente sabe que o povo judeu eles têm uma série de regras de purificação. E uma dessas regras era você não comer junto de uma pessoa que não fosse da própria comunidade judaica. Por isso que Jesus ele alarma muitas pessoas quando vai comer na casa de um publicano, quando vai se aproximar de uma prostituta, de um leproso, enfim. Ele quebra todas essas regrinhas sociais daquela época. E aí, o caso de Zaqueu, exatamente. Aí no caso do centurião, quando ele fala, não sou digno de 500 sobre o meu teto, ele com certeza sabia do costume judaico, que Jesus era um judeu, um rabi, e ele, eu sei que você não vai entrar na minha casa porque eu sou um pagão. Então, de longe você faz a cura, né? Então aí ele aponta a conhecer bem os preceitos judaicos, no mínimo. No mínimo ele conhecia bem. E a gente viu também que seria uma atitude de humildade dele, né? Além de respeitar o dever social, o dever do costume moral da época, ele mesmo reconhecia a inferioridade dele. A gente viu um comentador falou isso, e na parte espiritual também tem gente que destaca a parte da humildade, né? A virtude do centurião, a grande virtude dele é a humildade. Lucas, puxando. Lucas 7:6. O centurião, sem dúvida, sabia que os rabinos judeus nunca entravam na casa de um gentio, para não serem poluídos. Ele não dispunha de meios para saber que Jesus ignorava os preconceitos judaicos. Seja como for, é um erro supormos e devemos ser dignos para buscar a ajuda de Cristo. Sua ajuda foi especificamente oferecida àqueles que não são dignos, já que de outro modo ninguém poderia ser salvo. O Chambres já faz a interpretação dele enquanto estudioso, evangélico. Jesus, como sendo o Salvador, na verdade precisava ir para aqueles que estavam afastados da lei, né? Que estavam perdidos. A ideia do Salvador é justamente essa, se aproximar de quem está na margem social.
com quem está no centro. Deixa eu só... Não tá vazio aqui hoje. Eu também, pela primeira vez, eu acho, amigo. Quando eu cheguei, só tava aí. Olha lá, pneu, os filhos não vem. Não sei, a gente não falou. Tu lê mais, por favor. Bem, Lucas 7:7. Mas somente se expressa por palavra. Os mundos foram formados pela palavra de Deus. E assim, certamente, uma cura pode ser produzida por uma simples palavra, contanto que esteja escudada em uma vida espiritualmente poderosa. Deus falou e a luz apareceu. Sua palavra não pode retornar vazia. Grandes obras têm sido feitas por sua palavra. Também temos sido espiritualmente curados pela sua palavra, e esta basta para a cura física igualmente. É interessante que o Champ faz a relação com o Antigo Testamento, né? Quando a gente lê no Gênesis de Moisés, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, é sempre assim, Deus diz alguma coisa e a obra se realiza. Então, o poder da palavra já está por isso no Antigo Testamento, na primeira revelação. Né? E Jesus faz a mesma coisa. E usa o poder da palavra. Na verdade, a gente vai ver em João que ele é a palavra encarnada, mas isso é um tema assim, bem profundo para a gente ver. Quando chegar em João, a gente vai ver a palavra que estava com Deus, que era Deus, que tinha uma comunhão com Deus, e essa palavra encarnou, o grego chama isso de Logos, na pessoa de Jesus, né? Era a própria palavra divina encarnada. Então, essa palavra teria o poder por si mesma de realizar curas, como Jesus faz à distância, né? Na interpretação espírita, aí uma cura à distância. Tem alguma coisa? Nada nenhum. Na verdade, foi um comentário, não sei se eu faço agora. Não é controle, na verdade. Não, ainda não. Estava esperando aqui carregar. Mas que tem muita relação com isso. Eu também estou me segurando aqui para falar. Mas não é, porque eu fiz uma outra pesquisa e já ficava muito cheio. Aí o João disse, não, você dá só uma Pincelar. pincelada. Mas pode seguir. Não, vai seguir. Então, agora vai entrar em João. Né? João, que a gente, só para lembrar, essas três narrativas, Mateus, Lucas e João, elas têm peculiaridades. Tem coisas que só Mateus fala, tem coisas que só Lucas fala, tem coisas que só João fala. E a de João é a mais diferente, porque João chama de filho, a pessoa que vai ser curada. João fala que Jesus estava em Caná da Galileia, o lugar que ele fez o primeiro milagre, transformando a água em vinho. E acrescenta que a pessoa que foi lá é um funcionário real, não é nem um centurião. É um funcionário real que foi até Jesus pedir para curar o seu filho. Então há quem especule que essa ocorrência que João narra, ou foi uma modificação da história primitiva do centurião, ou foi uma outra ocorrência. Mas, assim, na Bíblia se recomenda estudar as três juntas, né? Embora aconteça de ter, de fato, essas diferenças de narrativas, certo? Mas o conteúdo moral basicamente é o mesmo. É alguém de autoridade, alguém que tem um destaque social em relação a Roma, que vai se humilhar, no bom sentido, perante Jesus. Então, a história moral é a mesma, embora os elementos da história mudem um pouquinho. Tá? João 4:4. João 4:44. O profeta não tem honra em sua própria pátria. Aqui sua própria terra é aparentemente a Judéia. Lê só de baixo que a gente vai falar sobre isso, né? Onde é que Jesus nasceu, para entender. João 4:44. É natural que o autor sagrado estivesse pensando aqui em Belém, onde Jesus nasceu. Belém era a cidade da Judéia. Assim sendo, em certo sentido, pelo fato de Jesus ter sido rejeitado na área de Jerusalém, isso servia de ilustração de como o profeta não recebe honra em sua própria terra. Eu só vou voltar aqui para o mapinha para a gente explicar, né? Lembrando que a narração de João, a gente viu até na perguntinha de quando. João diz o seguinte, assim, Jesus tinha vindo da Samaria, do encontro com a samaritana, e tinha subido, como o Marco está mostrando aí, ele sai da Samaria, né, aqui, e tinha subido para Caná da Galileia, fica mais ou menos aqui. Só que antes dele vir da Samaria, ele tinha vindo de Jerusalém, ó, da região da Judéia. Então, imaginemos assim, Israel, como naquela época, tendo 3 estados, Israel como um país, tendo 3 estados, Judéia, Samaria e Galileia.
E a capital era Jerusalém, onde estava o templo de Salomão. Né? Então Jesus foi para a região de Jerusalém, pregou, mas não foi aceito. Por isso que João diz, ele não foi aceito na sua própria terra. E tem até um ditado, nenhum profeta... Surgiu da Ribeiraí, né? Nenhum profeta é profeta na sua própria terra. Aí a pergunta é, que terra é essa? Ele fala, não, Jesus de Nazaré. Nazaré na Galileia. Não, mas ele nasceu em Belém. Então a terra de Jesus de nascimento, e José desceu com Maria, né? No caso subiu, né? Porque Jerusalém fica mais alto. José, diz a história, né? Subiu com Maria da Galileia de Nazaré até Belém, aqui, no censo, como se diz a tradição, e Jesus nasceu lá em Belém. Então, ele é de Belém, a terra dele é Belém, e ele não foi aceito lá. Ele era mais aceito na Galileia, porque as pessoas da Galileia, a gente já viu, era um povo mais humilde, mais simples, ligado ao campo, à pesca, né? Não tinha aquele intelectualismo dos fariseus. Né? Então, ele é rejeitado na Judéia. E grande parte da pregação dele se faz em torno do lago de Tiberíades. Ele não fica lá na região de Jerusalém, não. Ele sabe que lá os estudos vão ser bem difíceis. Quando o Alexandre Guilherme fala que a terra dele é a Judéia, porque ele nasceu em Belém. Ele nasceu já depois de pequenininho, né? Foi para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes, e depois do Egito ele voltou para Nazaré. Ele não ficou mais em Jerusalém. E aí viveu, cresceu em Nazaré. A vida inteira dele foi na Galileia. Mas, se tivesse um registro de nascimento, está lá. Jesus nasceu em Belém, no cartório. Como eu, pequeno, nasci aqui, mas fui para o sertão. Né? Comparação bem justa essa, né? Mas tudo bem. Então, editar, corta essa. Tá bom. João 4,48. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Essa declaração de Jesus provavelmente floria frequentemente de seus lábios, ao observar ele a ausência de fé nele, por parte daqueles que lhe pediam um milagre, porque dependiam mais de sinais externos do que do poder da mensagem por ele anunciada. Ele conhecia as atitudes das pessoas envolvidas e provavelmente sabia que não existia um espírito puro, pelo menos uma atitude real de fé, especialmente de fé nele, como Messias, mas tão somente certa confiança de que ele era homem capaz de realizar prodígios, que era capaz de prestar socorro até mesmo em casos desesperadores. Em várias passagens Jesus diz assim, vocês estão esperando um sinal, um prodígio. Os fariseus falam, me mostre sinais, me mostre prodígios. Né? Os judeus ficavam esperando esses indícios como se fossem assim, as provas de que ele era o Messias. Né? Eles sabiam disso, as pessoas não aceitavam só pelo coração. Tinham que ter essas evidências materiais de curas, né, de milagres, enfim, de fatos extraordinários. Não vi sinais e prodígios, não crereis. Então ele realiza a cura. Né? Como a Bíblia de Jerusalém fala, para a própria história da Bíblia de Jerusalém, as curas de Jesus eram mais ações para convencer os espíritos endurecidos do que propriamente de compaixão. A gente discutiu isso, né? Esses espíritos que nasceram cegos ou coxos vieram já com a programação, muitas vezes, para poder Jesus curar e quem fosse descrente aceitar o messianato dele. Seria mais para impactar as pessoas, como as mesas girantes, por exemplo, né, na época de Kardec. Por que serviu mesa girante? Era para treinar a mediunidade? Não, era para chamar a atenção do povo que era materialista. É mais ou menos assim. Né? Esses prodígios eram precisos, dada a nossa falta de fé, né? A nossa incredulidade, porque é puramente espiritual. Regina, dá para acompanhar, porque eu tirei aqui do compartilhamento. Então é recorrente ter essa expressão sinais e prodígios, porque o povo esperava isso. E aí a questão da hora, né? Alguém ia falar, acho que era tu. Não, você não passado veio falar da hora certa. Não, espere que vai ter uma hora. Vai chegar a hora certa. 7 ele é um cabalístico. São 7. É um número que, para mim, para os estudiosos de numerologia, por exemplo, de assuntos metafísicos, assim, é um número especial, porque ele representa um processo. Por exemplo, a semana tem 7 dias. São 7 linhas na Umbanda, por exemplo.
Sete São céus. sete céus, exatamente. 7 chakras. 7 chakras também. Então, é um número característico. No judaísmo, assim, os números não são por acaso, né? O Haroldo fala muito bem disso. E o 7 é um número relacionado à perfeição, é quando se termina um processo. Finaliza no 7, né? O perfeito é que está completo. Então, é o final das coisas, né? Eu tenho até uma certa resistência com essas coisas. Eu acho. Eu vejo muita gente, né, colocando essas questões de números, de cores e tal. Eu tenho uma certa resistência. Até com essa esperanto, né? Essas coisas assim, eu tenho uma resistência. Pessoal, eu tenho uma dificuldade. Eu queria entender. Mas veja, não, Gente, vai até limpa, para. Eu recomendo que você assista os programas que a Haroldo faz sobre Gênesis, né, que está tudo no YouTube. E ele vai mostrar e fala, gente, isso aqui não é nada de misticismo. São ciclos da natureza. Então são 7 cores do arco-íris, né? Ele fala das fases da lua, que é 4, aí dá multiplica por 7, dá 28. Então, assim, são padrões da natureza. Ninguém inventou isso, não. Está na natureza. Então não é nada de místico. São 7 chakras, vocês são 7. Como eu sei que as coisas também, as coisas primárias, são as coisas que estão na natureza. Mas eu entendo essa parte. É só uma questão pessoal. Tem um tratado de Santo Agostinho só sobre números. Aí ele relaciona a natureza e o catolicismo, enfim. E a construção das igrejas seguindo essa proporção de Deus e tal, só que é tipo... Mas é tudo da natureza. A Haroldo mostra isso. O povo judeu não criava essa numerologia, como a gente acha, né? Alguém que é leidor de mão, coisa tipo, não. São ciclos naturais. Tem nada de místico nisso, não. É a natureza que é assim. Vai reclamar com Deus, se quiser. Você observou isso. E descobriu. Pode ser também 7 árvores lá, mas também está explicado. Se a gente fizer uma super viagem, a gente consegue Chega lá. Vamos ler aqui, né? Porque assim, na hora que tem a cura, aí o pessoal volta, eles estavam em Caná, né? Segundo João, e aí eles voltam para Cafarnaum, e aí o funcionário real pergunta, né? Ele se curou na hora 7, a febre deixou. Então tá lá que o menino foi curado na hora 7. Mas para o judeu, o que é a hora 7? São 7 horas da noite, 7 horas da manhã? Não é. Então, hora 7 no calendário, no relógio judaico, não é nem 7 da manhã, nem 19 horas. A gente vai ver que é. Gabi, pode ler? O que é a hora 7? É aquela hora sétima, e sem dúvida temos aqui a maneira de computar as horas segundo os judeus, do nascer ao pôr do sol. Assim sendo, seria cerca de 13 horas. O homem havia andado por mais de 30 quilômetros, talvez quase 40, segundo os cálculos de Herodoto, e chegar à presença de Jesus no dia seguinte, que foi às 13 horas que o milagre ocorreu. Então, assim, a primeira hora para os judeus seria 6 da manhã. Se você conta mais 7, dá 13. Então, quando fala assim, os trabalhadores na última hora, 17 horas. E aí o dia terminaria às 18. E às 6 horas é uma hora que começa tudo, porque 5 horas é muito cedo, né? E 6 horas já é a hora de você começar a funcionar. Exatamente. 6 horas da manhã é a primeira hora para o judeu. Pode ler de baixo, Gabi. Ele creu em toda a sua casa. Vemos aqui novamente ilustrado como contagiante é a fé, tal como no caso dos samaritanos, que vieram a crer por intermédio do testemunho da mulher, de João, capítulo 4, versículo 31. O oficial do rei contou a história toda aos seus familiares, aos seus servos, a todos quantos eram de sua casa, tal como a mulher samaritana contou o que lhe sucedeu aos homens de sua cidade. E o mesmo resultado não se fez esperar, pois a fé era gerada e o círculo dos discípulos de Jesus aumentou. No caso da samaritana, quando ela se encontra com Jesus, ela volta para a aldeia dela, para a comunidade, e o pessoal escuta a história e crê nela. Da mesma forma, a família do homem que tinha um filho doente, né, passou a crer em Jesus por causa do milagre realizado com a cura. Não acontece isso, né? Você recebe uma graça, e aí Larissa recebe uma graça e vai para casa, conta para Marco, para Gabi, para Ramon, aí você foi curada. E vocês, por confiarem em Larissa, confiam na pessoa também, né? Por tabela você acaba confiando na pessoa. Então acontecia muito isso. E ele acabava levando a fé das pessoas
por causa de um episódio, né? Um episódio só provocava isso. Pronto. Então, assim, termina aqui a parte dos comentários, né, acadêmicos. Nós iremos ver. A princípio seria só esse vídeo Cafarnaum do Kivitz, mas aí eu acabei achando outro vídeo que é muito bonito, que ele fala sobre muitos virando do Oriente e do Ocidente. E a gente vai ver esses dois vídeos, certo? Só compartilhar com o pessoal aqui. Nada sua. Vai ser. Então, gente, o pessoal da internet, eu vou colocar o link para vocês aí. Bate-papo, certo? Esse é o vídeo 1 e tem o vídeo 2. Então já podem assistir o primeiro, que a gente vai ver por aqui. Hoje são 2 vídeos. Vou fechar o áudio aqui para.
Bom, gente, a gente terminou de assistir aos 2 vídeos. Pode falar. Então, podemos abrir aí os comentários, certo? O primeiro vídeo, lembrando, fala da cidade de Cafarnaum, né? Segundo o que vi, significa a cidade do Consolador, e era onde Jesus vivia, na casa de Pedro e nós, né? E o segundo falando da mensagem universal de Jesus, que não se limita a nenhum povo, a nenhum credo, enfim. Então, podemos começar pelo primeiro, falando de Cafarnaum, e depois a gente vê o outro. Igual não, prof. Fica perto. Aqui ia segurar um pouquinho. É o de cima? É. Quem quer começar? Alguém na internet? Ninguém? Quer falar de Raul Teixeira? Bem, na verdade, não, o Edivaldo historiografou uma história no livro Primícias do Rei chamada Cura Real. Fica mais perto. Que bicho esse nariz virtual também. Não, sei, não, tranquilo. Toda Então, tua voz é boa. Vai. Ele historiografou uma história chamada A Cura Real, que é uma perfeita exemplificação do que a Disney Cris falou. Vocês conhecem essa história? Não. História de uma beleza encantadora, vale a pena a leitura. Pessoas que pessoas que não têm deficiência, mas são profundamente doentes, pessoas que teve uma deficiência, mas se curou. Então, A Cura Real. Fica a dica. Aqui é a Amélia Rodrigues, né? É melhor isso. Mas alguém? Lindo. A gente vê muito centro espírita promovendo curas espirituais, né? Muita gente vai atrás de se curar, médios e cura, e se curam de moléstia, mas voltam a ter as mesmas viciações, enfim. O que Vivides fala é que é mais importante você curar-se interiormente do sofrimento moral, das suas viciações, e continuar sendo cego, coxo, né? Do que você estar fisicamente perfeito no organismo material e as viciações morais continuam. Então, é só a casa que dá dor, né? Maria Branã compartilhou uma imagem, dia de palestra, poucas pessoas, dia de cura, aquela fila enorme. Mas tem muito desse imediatismo, né? Você quer primeiro um milagre para acreditar que aquilo ali é realmente um milagre no sentido cura, né? Você colocar. Então você quer primeiro para poder acreditar, você não acredita que as suas ações vão modificar essa energia, essa postura que vai nos trazer, proporcionar a saúde, né? E acha que a partir do momento que a cura do corpo ela foi realizada, o trabalho está acabado, né? Quando, na verdade, se você realmente não modificar as suas atitudes, a enfermidade ela volta. Não dando spoiler do que eu vou falar, mas Joana fala sobre o placebo, que é o evangelho do Cristo lá. Vamos guardar. Ó, Placebo. Que Mas o é... placebo você sabe, né? Em que sentido? Placebo é um remédio que não tem efeito, só psicológico. Não, ele tem efeito, né? Mas ele Tem não é. efeito psicológico. O efeito é você que faz. Ele não tem fazer. medicamento. Ele não tem droga, não é? Não é droga. Ele é açúcar, Farinha geralmente dele. açúcar. tic-tac. Tipo fazer isso, Não, né? o Pedro ele tem cristais que ainda não foi. Pessoas hipocondríacas. conseguiram. Tomam bastante. Vamos lá? Ah, Eu tava Não, a Valverde ela é curadora mesmo. Ela tem componentes. É curador, eu falei. Ele estava falando que no caso era para outras coisas. Não. Ele está falando mal de mim, que você não viu, só isso. Só tá falando que tá certo. Então, alguém na internet quer falar sobre o vídeo sobre Cafarnaum? Senão a gente passa para o vídeo sobre o universal. Okay? O Ramon colocou aí o seguinte: ó, eu li no dicionário bíblico que Cafarnaum significa aldeia de Naum, mas o pastor deu outro significado. É verdade, Ramon. Nos dicionários que a gente consultou aqui também tem essa informação. Não, mas não só o que Vides fala, que é a cidade do Consolador, mas também o Afonso Chagas, na palestra que a gente compartilhou pelo Face, ele tem uma fala sobre essa cura de Jesus e diz que Cafarnaum é a cidade do Consolador. Eu não achei essa informação nos dicionários e nos comentários bíblicos, certo? Não sendo que eles encontraram isso. Mas, assim, não é só o que Vides, né? O palestrante espírita também está falando a mesma coisa. Então, deve ter algum fundo de verdade. O fato é que Jesus, enquanto Consolador, vivia lá. Então, assim, é a cidade de Jesus, né? Agora, se o significado etimológico, Cafar, Naum, significa consolador, se Naum significa consolador, eu não sei. Eu não sei. Naum foi um personagem do Antigo Testamento e Cafar, segundo se diz, é a cidade, é o meio. Né? Mas a gente pode pesquisar mais para encontrar informações. Então vamos ver o universal, né? Alguém quer falar sobre
O primeiro vídeo pra mim foi ótimo. O segundo eu não achei. Sério, eu achei fantástico o segundo. Eu gostei muito do primeiro. Eu também adorei muito. Qual foi o título? Qual foi o título do primeiro? Cafarnaum, mostrava a cidade, a cura interior, universal, e fala sobre o banquete. Todos os povos vão ter no reino de Deus. Né? Esse O reino de Deus não é exclusivo de Israel. O Simonete fala muito dessa questão também. Eu não vou falar, gente. Alguém quer falar? Não, bem. Vamos andar. É legal ele falar dessa questão que o reino de Deus. Fala. Que o reino de Deus é universal e que realmente eu me lembrei do livro Paulo Estevão, que em algum momento Emmanuel coloca lá que tipo, um dia irás perceber que Israel significa a humanidade inteira. É isso. Né? Então, não é Israel enquanto povo escolhido. Não é Israel enquanto povo escolhido, mas realmente diz respeito a toda a humanidade. Quem falou isso? Os alunos mesmo. Emmanuel, do livro Paulo Estevão. Nós estamos falando sobre isso. E um vídeo chama o outro, porque Cafarnaum é a cidade de Jesus, houve várias curas, né? E isso teve que começar lá, mas haveria de ter alguma, eu não sei se existe isso, mas se é uma cidade que tem muita movimentação de outros povos. Sim, porque ela fica localizada numa região de rotas. Aquela região da Galileia passava muita gente ali. Então, é um local com certeza que tem uma razão de existir. E esse universal vem trazer Bem central. a nossa grande vontade, que é a união de todos os povos no reino de Deus, né? No reino espiritual. Achei interessante também esse texto, porque, primeiro, ele quem traz é um pastor evangélico. Primeiro, a gente tem a ideia de que a doutrina evangélica ela é mais, assim, para dizer essa parte do exclusivismo, né? E a gente, pelo menos na minha parte, eu vejo ela mais fechada. Mas aí ele vem e abre esse leque. Fala da questão do respeito às culturas, que elas não vão ser aceitas, mas não vão ser, pelo menos entender assim, não vão ser desconstruídas. Né? Ela continua, eu até fiz uma imagem na minha mente da água penetrando no solo e sendo absorvida e não destruindo a areia, né? Assim, por contexto que ele não quis destruir com uma avalanche que toma conta e sobrepõe e leva e arrasta, mas como algo que absorve todo o contexto daquela cultura, daquela criança permanece, digamos assim, viva, né? Achei engraçado como ele fugiu do colonialismo religioso. Sim. Focou já nisso, porque o colonialismo religioso realmente destruiu tudo. Mas o reino de Deus que ele fala não destrói nada. Eu achei fantástico por conta disso, assim, por ele. É muito especial isso que ele falou. Eu nunca tinha visto um palestrante protestante, evangelista. Nossa. Mas tem muita gente com a cabeça bem aberta em todo canto. É isso. Então vamos entrar agora, enfim, nos comentários espirituais. Né? Começando, a ordem, eu não segui exatamente a ordem que estava lá, assim, e eu mandando os textos e ia colocando. Então, algumas coisas estão pela ordem que foram mandando. Você, os primeiros. Vocês foram as primeiras. Os últimos serão os primeiros. Mas nem tudo tá, não. Esse foi o primeiro, mas nem tudo tá assim. Depois foi chegando ao mesmo tempo. Aí Eu só por conta de Carol mesmo. ela mandou na quinta-feira, ele mandou só no sábado. Então, Eu mandei na sexta. Eu mandei no dia do seu aniversário. Virgínia, Carol e Ramon. Então, como Carol e Ramon estão online, vocês querem começar? Ramon, Carol. Ramon, Ele ele pegou, começou. O segundo. Carol já pode falar Virgínia e Ramon. Ramon quer falar alguma coisa? Não? Você que é o homem aí do trio? Fala lá das nossas discussões, Ramon. Ative seu microfone. Boa noite, tudo bom? Oi. Como é que tá o áudio aí, tá bom? Ótimo. Ah, maravilha. Então, pessoal, o nosso texto ele foi bem curto, né? Eram 4 parágrafos só, dos quais esses 2 são os 2 primeiros parágrafos. Ele lida de forma muito direta com as informações, a gente não teve como assim, procurar nada muito nas entrelinhas, porque as informações eram dadas de forma muito óbvias, muito diretas, entendeu? Então, assim, nós três, nossa opinião
relativamente à humildade do centurião foi unânime, né? Tanto é que nós três, os meus comentários de Virgínio e de Carol foram todos eles sobre a humildade do servo, né? Que principalmente, pelo menos a minha parte, eu tentei procurar como que um centurião era visto naquela época pelos locais. E assim, para meio que trazer, para colocar a gente, inserir a gente naquela realidade. E o que eu descobri, eu não sei se bate, porque eu não tive muito tempo de pesquisar muitas outras fontes, mas assim, o que eu descobri é que um centurião era visto na época por aquela cidade, que geralmente um centurião era responsável por uma partezinha de uma região, né? E ele era visto como se fosse mal comparando, um delegado de uma cidadezinha de interior. Tá? Então, assim, o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi ele, por ter autoridade, não só diante dos subordinados dele, mas ele é visto como uma autoridade na cidade, entendeu? E ele tem a humildade de chegar a Jesus, porque hoje pra gente é muito óbvio quem Jesus era, né? Assim, pelo menos em linhas gerais, né? Principalmente nós que somos espíritas. Então, assim, mas na época, quem que era Jesus para eles? Quem que era Jesus para um oficial até? Entendeu? Então, assim, a humildade dele foi o que mais me chamou a atenção, dele chegar num rapaz lá, num contemporâneo dele que operava milagres e que estava curando todo mundo e que dizia ser um enviado de Deus. Então foi essa parte que mais me chamou a atenção e foi nisso que eu mais me ative no meu comentário. Não sei se ficou meio vago, se deu para passar o meu ponto de vista. Legal, ficou claro, sim. Muito bom. Carol, Virgínia. Só dando algumas entradas no que a gente selecionou, tem uma parte que é muito bonita, que ele diz assim, até justifica essa afirmação da humildade, porque a humildade é uma característica dos espíritos que já estão em um passo de elevação, né? Porque ele diz assim, porque a humildade abre faculdades receptivas da alma, colocando-a em posição de merecer o auxílio divino. A humildade, ela já abre uma condição para receber outras tantas, que ele falou aqui. A humildade seria um degrau ascendente, já passando e somando com ações espontâneas, expostas como a certeza da fé viva. Então, é um degrau que é reconhecido aquele que já passou pelo degrau da fé, é aquele que chegou no degrau da humildade, que ele já estaria receptivo a essa benesse, né? Ele é tão, por maior que ele seja entre os homens, ele é humilde perante as autoridades morais, né? No caso, Cristo representado. Foi bem o que Ramon disse mesmo, né? Inicialmente tem ali, observamos aqui a humildade com que o centurião se dirige a Jesus. Essa humildade transparece não só as palavras do centurião, como também no ato dele, um superior intercedendo por um inferior, seu servo. O segundo é o trecho que eu falei agora, que foi um dos destaques que a gente fez, e ao final do texto ele faz algumas citações que reafirmam apenas a ideia, né, da figura dele enquanto personagem de poder, né, e também que relação ele estava querendo dar ao final do texto. Na pincelada, não sei se eu dou antes ou depois de Carol, mas que eu acho interessante porque reflete bem a figura do centurião, no livro Saúde Mental à Luz do Evangelho de Carlos Abacelli, tem um capítulo específico desta passagem. E aí ele fala o seguinte, a religião e o religioso. É a analogia que ele faz entre o centurião e Jesus. Ali realmente foi um bom exemplo da religião e do religioso. Não de todos aqueles que já o seguiam, sedentos da palavra, não todos, mas aquele que demonstrou a fé naquele propósito que não era necessário seguir, era preciso sentir a autoridade como ele sentiu, ter humildade para pedir, né? Então ele vai refletindo todas as posturas que o centurião teve em relação ao Cristo, né? E aí ele faz uma analogia belíssima. Carol, quer falar ou a gente pode passar para o próximo? Deixa eu mexer falar. Pode passar, menina! Nem boa noite! No texto, explicando o
A gente não tinha inserido ainda o comentário do Rushdie, esse livro, Os Quatro Evangelhos, que tem no meio espírita toda uma polêmica, né, se esse livro deveria ser aceito, se não deveria ser aceito. Há pouco tempo, Paulo Yohanan e eu fomos ao seminário de uma pessoa especialista nesse assunto. E falou durante horas, uma tarde inteira, uma noite inteira sobre esse evangelho. Eu fui pesquisar sobre a vida do Rushdie, enfim. Rushdie foi um francês que, no ano de Kardec, era querido por Kardec, se correspondia por Kardec. A médica que recebeu esses quatro evangelhos, a Emília Curion, tem mensagens dela trazidas por ela, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, é uma obra que Allan Kardec conhecia, faz algumas observações. Tem a questão do corpo fluídico de Jesus, se seria ou não, mas não é só ele que fala isso, em obras de Chico se vê isso, outras obras também, enfim, um ponto que a gente não tem que entrar. Mas a parte moral é muito bonita. E já temos dois exemplares aqui. Complementa bem algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec não teve tempo de escrever, mas você vê a semelhança no pensamento. Tá? Então, Kardec dava aval, disse que a médium era de grande mérito, ele faz elogios à médium, diz, eu sei que ela não vai se melindrar, assim, ele faz um comentário sobre ela, assim, muito claro na Revista Espírita, enfim, é uma obra que a gente precisa pelo menos conhecer, certo? As polêmicas que existem sobre teses ainda não aceitas totalmente fica para outros momentos, mas o comentário moral que está nesse livro é muito importante. Então tá aí, né? Moisés e Nayara, não, Moisés caiu, só Nai, vamos mais devagar. Ok. Da próxima vez, agora já não dá mais. Olha aí, na verdade, quando eu me cobro, amanhã disse, você tá falando muito rápido, falando toda de Nayara. Foi, velho. Você disparou aí, foi difícil acompanhar, viu? Oi, gente, na verdade, assim, o texto é bem grande, né, foi até difícil, assim, separar algumas passagens para colocar. Estão me escutando? Ah, tá. Pode falar. Tá, eu esqueço que fica muda, tá bom. Tá, então, assim, Então, assim, eu vou só dar uma pincelada, mas porque e é um texto bem interessante, não que os outros não sejam, mas, assim, é bem grande, né? Então, como a mensagem aí traz, fala que, assim, que Jesus operou pelo mesmo princípio de sempre, o princípio magnético, né? E todas as curas, os milagres são derivados a isso, por conta disso. E que na verdade, isso é mais do que uma força natural, assim, que isso pode ocorrer, essa cura, né, pode ocorrer de uma forma natural, porque é um princípio natural. Só que para a gente chegar, e a gente pode alcançar, sim, pode realizar esses milagres. Mas para, assim, claro, né, não vamos exagerar do jeito de Jesus. Mas para a gente ter acesso a todos esses efeitos, seria necessário um desenvolvimento moral. A gente só vai, cada vez mais que a gente se dedica a se desprender da matéria, estudos morais, né, a gente tem um conhecimento maior sobre esse princípio magnético. Tanto, pelo que eu entendi, assim, tanto na parte prática, como na parte evolutiva mesmo, assim, eu acho, né? Então, ele vai trazendo várias coisas, vários exemplos de como essa purificação moral, como ele fala aqui, só a purificação moral lhe tornará possíveis os estudos necessários ao conhecimento dos fluidos magnéticos, né? E tem uma frase que legal que o leitor me fala: o magnetismo humano ainda tem que progredir muito para chegar ao seu apogeu, para chegar à época em que a força da vontade do espírito bastará para reunir ou dispersar os fluidos sobre que queira atuar. Então, assim, pelo que eu entendi, a gente pode conseguir chegar a isso, só que eu acho que a gente ainda falta muito. Mas antes mesmo, até para a gente compreender, ainda falta muito. Mas, para o caminho para a gente chegar a isso é através dos estudos morais. Aí tem outra parte também, que foi uma parte que me interessou muito, que é que ele fala da história de um todo, assim, do ponto de vista terapêutico, que divide hoje em dia ainda a alopatia e a homeopatia, né? Que a gente tem que pensar, na verdade, como um todo,
né, que em algum momento os sistemas médicos vão ter que se unir para pensar num único, assim. É o que eu estava vendo esses dias um curso que eu fiz, que hoje em dia a gente, óbvio, os médicos não podem ter o conhecimento geral de tudo, mas que tem que parar nessa história, eu tô com problema no fígado, então eu vou tratar só o fígado. Não, o fígado tá ligado a várias outras coisas no meu organismo, então eu tenho que tratar como um todo. A gente tem que pensar que a gente o organismo é um todo, né? Que isso está muito ligado a... Ai, gente, esqueci a palavra aqui agora, não sei se eu vou conseguir achar no texto, assim, né? Mas ele chama atenção para essa coisa da gente lembrar que muitas dores físicas, orgânicas, estão ligadas a emoções. E aí, talvez, essa cura, através do princípio magnético, chamando atenção a isso, né? Ai, desculpa, eu li aqui um negócio que a menina falou e esqueci. Então, assim, que na verdade que um ponto está interligado a todos os outros, e se a gente cuida de uma parte, mas lembrando que tem o moral, tem o emocional e tudo mais, a gente tem o poder de auxiliar no físico também. Enfim, eu acho que eu fiquei bem confusa aqui, né? É porque o texto ele traz bem essa história que a gente tem que pensar num todo, assim, né? Que tá tudo ligado, o nosso sistema nervoso com o fígado, com o coração, e que nossas dores físicas e orgânicas podem ser sanadas com o avanço moral. Que eu acho que é um pouco do texto do início lá do vídeo do Ed lá, né? Que ele fala que foi através desse princípio magnético que... Ele não fala princípio magnético, né? Enfim, agora eu acho que eu confundi tudo que eu atrapalhei todo o texto aqui, mas eu acho que era isso. Apesar de confuso. Não, deu para entender bem essa primeira parte, que ele fala da questão do magnetismo, né? Enfim, a explicação espírita para as curas de Jesus é no princípio fluídico magnético. Aí vocês selecionaram também outro trecho que eu achei interessante, que ele comenta passagens do próprio Evangelho. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Esse segundo slide aí que eu coloquei na tela. Você quer falar? Então, eu não estou muito para falar nisso, porque eu me prendi mais na parte inicial do texto. Mas eu acho legal isso, porque ele já começa o texto lembrando isso, que todos os homens de boa vontade são os filhos de Deus, e que na verdade, assim, todos somos iguais, né? Seja qual for de onde vier, se tiver fé, ele é verdadeiro filho de Deus. Então, assim, eu acho que ele traz essa semelhança, independente, nesse momento para os judeus, né, ele chama atenção a isso, que independente de qualquer coisa, de onde estivermos, de onde, sei lá, somos todos filhos de Deus e a gente, se tiver fé, a gente resolve tudo, né? Mais ou menos isso. Ok. Existe alguma diferença entre criatura de Deus e filho de Deus? A gente viu nas bem-aventuranças recentemente que Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, alguns comentadores espirituais fazem uma distinção de criatura e de filho. Criatura todo mundo porque foi criado por Deus. Agora, filho, nem todo mundo, vamos dizer assim, se considera, merece esse título, por não ter um comportamento semelhante. Porque assim, a gente fala, por não comungar das dos mesmos ideais. Agora a gente pensa assim, fulano é filho de peixe, peixinho, né? O menino é igual ao pai. Então ele é verdadeiro filho porque segue o pai. Então filho real é aquele que segue, tem sintonia comum com o pai. A ideia é essa, né? Então ainda nós não somos, nas nossas ações ou no comportamento como o Virgílio colocou, fiéis à lei de Deus. A gente comete muito erro. Então nós não somos filhos fiéis a Deus, né? Então a ideia seria essa. Então Jesus é chamado de filho de Deus, ou quando ele diz, né, que os filhos de Deus são aqueles que são pacificadores, porque a gente não imagina Deus fazendo guerras, né? Então, qual é a maior semelhança que uma criatura pode ter com Deus? Promover a paz, né? A harmonia e o amor. Então, nesse sentido de você espelhar as qualidades de Deus, nem todo mundo é filho ainda, não. A gente não espelha ainda Deus. A gente espelha outras coisas. O nosso interesse, o nosso
Mas criatura, filho como criatura mas filho como semelhança, nem todo mundo é então. Tá bom, Jesus. Queria fazer um comentário rápido. Pode perguntar. Se seu pai te chamasse de criatura ou de filho, criatura ou filho, na sua opinião, qual é o que é mais efetivo? Filho. Com certeza. Tem um poema que Paulo nos impôs que começa assim, né? Criatura luminosa, embora não saibas, que foi até você que escreveu. Na verdade, assim, Deus nos considera todos filhos, né? Porque cada dia todo mundo é amado do mesmo jeito, mas a gente é infiel a Deus, a gente não cumpre isso. Depois vamos escrever como. A verdade é essa, a gente não tem isso. A gente segue o nosso interesse, o nosso egoísmo. E na Bíblia tem essas especificações filho, e Jesus fala, filho de Deus é aquele que é pacificador. O meu chefe me chama de criatura. Ele logo percebe que não tem lugar no seu coração. Pergunte a ele, porque às vezes o entendimento é diferente. Dessa maneira de chamar as pessoas ou criatura. Depende de como a pessoa entende isso. No contexto bíblico, ao que parece, a ideia é essa, né? Filho que se assemelha. As pessoas podem usar conceitos diferentes. Aí depende, tem que perguntar ao seu pai. O que ele entende por filho e o que ele entende por criatura? Não sei o que ele entende. A gente não pode falar. Porque isso acontece muito. As pessoas falarem isso, eu tinha essa dúvida, porque eu achava assim, humilde opinião, espírita, é um pouco assim, criatura, tudo bem, mas filho é mais bonitinho, né? Não, mas eu acho que Deus, ele considera todos filhos, mas acho que vai muito da gente. A gente em relação a ele com relação a gente, ele o problema é a gente. Se assemelha muito à questão de Paulo de Tarso com Jesus, que Paulo ele se sentia servo de Jesus, Jesus chamava ele de amigo, né? Então ele não se considerava amigo de Jesus. Desculpa aí, Marilu. Vamos lá. Isso é porque vocês escutaram Marisa falar. Deixa a Marisa falar. André, Lili, Diana, André aqui, Pastorino. Bem, gente, essa mensagem é muito bacana. Eu tenho 2 destaques a fazer. Primeiro é que ele acha que ele acredita que o servo, aliás, a figura que fala com Jesus, o centurião, ele é um espírito de escola. Interessante isso, né? E eu me lembrei que realmente há alguns autores que falam que os espíritos que apareceram na vida de Jesus, por exemplo, o cego de nascença. Alguma teoria que diz que ele nem precisava daquilo, ele veio em sacrifício mesmo, até mesmo para aparecer junto a Jesus e aquilo pudesse ter acontecido, né? Ou como diz o texto bíblico, as obras do Pai fossem manifestadas. Só uma breve referência. E esse segundo foi que eu achei assim, o supra-sumo da mensagem. Quando ele diz, olha só, já sabe comandar com autoridade, isso o centurião, né? Quando ele diz, fala aqui, também tem autoridade, sou homem de autoridade. Isso. Já sabe comandar com autoridade a seus veículos inferiores, a seus servos, dominando suas paixões e desvios. Reconhece que um de seus servos, a quem ele amava, porque o servia muito bem, está grave, perigosamente enfermo. Acho que ele tem essas viagens, né, coloca para o eu interior, e ele disse que, na verdade, esses servos eram os defeitos que ainda remanesciam no cara. Os defeitos. Ele toma a narrativa como simbólica Isso. E joga a lição para a alma, você e você. Você e você. É uma forma de ver, bastante. É muito massa. Recorre então à individualidade para que esta, falando ao verbo, o texto interno, o ajude a curar as fraquezas desse seu servo, desse veículo ainda sofredor em sua animalidade, pois se acha paralisado pela inação. Então é um espírito muito equilibrado que reconhece suas limitações, né? Que ainda tem limitações, né? E tenta de forma muito equilibrada, né? Domesticar, domar, ou educar, né? Educar o melhor valor. Esse servo. Faz uma interpretação bem psicológica. Bem psicológica. Ele esquece o fato histórico de Jesus ter curado a distância e ele faz uma análise realmente Tirando que nem errou, né? interior. É isso. Mas eles parecem. Mas se fosse uma ser mais difícil. Eles parecem. Não, mas mas tem uma linguagem própria. Depois que você entende a linguagem própria de Rony, você percebe
padrão em tudo. Você lê em qualquer livro. Eu acho que a teoria é mais difícil. Sério, professor? Eu também acho. Eu acho 200 vezes. Cara, porque você não pegou os conceitos. Roden é texto de tomate. Nesse texto aqui dele. Eu acho que eu não coloquei lá no... Roden é mais claro do que ele quer. Nesse texto dele aqui, só pra gente puxar, ele comenta a primeira parte falando da palavra à distância. Vai entrar em gnosticismo, pastorismo. Eu nem coloquei isso para... Tá? Ele fala disso. Curou a distância pela palavra, ele vai cobrir. Que palavra é essa? Essa viajada. Então, assim, aqui está uma coisa realmente bem prática, né, do ser psicológico. Realmente é bom você ter colocado disso. A questão também é que no Cornélio, o centurião, Jesus, né, ele trata, durante a vida e tal, que esse capítulo do centurião, mais à frente, o centurião, no momento do Calvário, encontra Cristo. Não sei se o André lembra dessa passagem. E na hora que o Cristo cai, ele é uma das pessoas que vai em cima, né, como se fosse açoitar e tal. Ele tinha abertura, né, as pessoas tinham certo temor à postura dele. E ele propõe ao Cristo: olha, se você for direto aqui nessa rua, vai ter o portão, eu deixei aberto e tem um cavalo. Qual eu assumo no teu lugar? Eu morro no teu lugar. E aí você vê, e aí tem todo um desfecho, porque a figura que é do centurião de lealdade é muito mais cobrada por sua autoridade, por seu posto, né, em relação ao popular, e ele passar por tudo aquilo em nome de um homem que ele reconheceu realmente que era o Messias. Né? E aí já teve as questões da localidade que a gente viu, né, de ser mais um diferencial, dele não aceitar, de não ter aquela abertura, e ele tem esse contato. Então, muitas vezes, para mim, como uma obra que vem de encontrar o estudo, é de tentar identificar esse mesmo homem que a gente vê lá atrás. E cada autor parece que vem trazer um pouco disso. O que será que o Cristo, naquele momento, não libertou? Ou não libertou antes de saber das curas e tal, porque ele vai procurar o Cristo porque já soube, já ouve falar, já tinha ouvido falar dele, né? Sim, uma coisa que eu me pergunto sempre é a história que antecede a passagem. É muito interessante isso. Qual é a relação entre o centurião e o servo, por exemplo? O que é que o centurião ouviu falar de Jesus? Então sempre existe uma história por trás. E, por exemplo, naquela passagem lá do leproso, né, como a gente viu, há todo um contexto por trás, né? E dá no cenário, né? Quando a gente pega esse pano de fundo, a passagem fica muito mais rica. Sim, o nosso interesse no é justamente ver esse contexto social, histórico, né? Para poder entender melhor. Às vezes a gente tem a contribuição de Amélia Rodrigues ou do Humberto Campos do Boa Nova, trazendo detalhes que não estão nos evangelhos. Trazer a imagem, né? Imagem. Descreve lá a cena. Vai entrar, né? E a questão da possibilidade de se praticar um ato bom num momento crucial, né? Porque se você parar para pensar, você tem um ato de bondade e caridade que teve com Jesus e falar, pelo cavalo e sai, uma coisa formidável, né? E dar essa abertura e relatar isso, eu acho muito. E é uma quebra muito grande. O que eu quis fazer assim, talvez eu não tenha me deixado claro, mas quando ele fala assim, João entrou na questão do pastorino, ter dito que a força da palavra, né? Ter entrado nesse sentido. Mas qual seria a palavra que chegou nele primeiro que o fez reconhecer a autoridade no Cristo? Não só a palavra proferida pelo Cristo, mas o que já foi resquícios, miasmas daquela energia que se impregnou em outras pessoas de dizer, cara, ele é o Messias. Né? E foi suficiente para que aquele centurião acreditasse e fosse até ele. Interessante porque depois dessa passagem, eu sei que Mateus ele não é fiel na questão histórica, na cronologia das coisas, mas é interessante que na passagem anterior tem um detalhe que é uma multidão seguia. Uma turba seguia Jesus. E essa turba era, de certa forma, testemunha, né, dos feitos. Mesmo que Jesus haja com toda a descrição, toda a humildade, a própria visão das pessoas que assistiam, que estavam lá de Jesus, faz com que a notícia se espalhe, né? Eu adoro um bafafá. Agora o texto de Simonetti, né, que é um texto longo, foi dividido em 3 partes, né, para irmão vocês ficam bem didático, Diego, Gabi e Maio. Certo? Tem vontade o pessoal comentou um monte de coisa. Mas aquela questão dos fluidos, né, a terapia holística, que E a parte do que a gente tinha também. falado, basicamente. Vamos. O tempo tá. Gente, seguinte. Esse texto ficou eu, Gabi e Aristóteles.
E assim, Simonetti, ele tem uma linguagem fantástica, como se ele conversasse com você. Então é assim, muito massa. Inclusive são 3 partes, a gente devia ter dividido uma parte. Eu pensei isso, Mas se deixar até mais, pelo amor. Não, mas eu não falo. Tá, eu falo seguinte. Essa primeira parte é o que Simonetti ele começa falando, que inclusive Kivitz ele falou naquele segundo vídeo dele do Universal. O que ele vem dizer? Primeiro ele vem enfatizar bastante essa questão do conflito entre os romanos e os judeus. Que o judeu ele tinha um problema muito sério com os romanos, inclusive quando precisava entrar em contato com eles por alguma coisa, eles faziam um ritual de purificação e tal, era como se fosse contagioso, aquela galera assim. Então, era bem difícil essa relação. Aí, chega o centurião, que inclusive a gente já viu o que significa e tal, soldado romano e tal e tal. E vem falar com Jesus. E é interessante que ele pede para curar o servo dele, então isso demonstra humildade, todas essas características já foram faladas, mas aí Jesus disse que vai curar e ele disse que Jesus nem precisa ir lá. Primeiramente, pela questão de que ele sabe que o judeu não entra na casa de Jesus de constrangimento, de ter que ir lá e tal e tal. Mas isso demonstra um amor, uma consideração pelo servo dele muito grande. E aí Jesus vem falar aquela célebre frase lá no final, diz que nunca em Israel viu tamanha fé. Aí Simonetti já engata nessa questão da intolerância religiosa, de que Deus não tem preferências, que somos todos seus filhos, né? E ele vem falar que se as religiões elas aproximam o homem de Deus, então por que existe essa rivalidade, essa intolerância religiosa? E eu vi certa feita uma frase que eu achei bem legal, que é: a partir do momento que você está condenando a religião de alguém, você está deixando de praticar a sua. E é bem legal isso. Aí ele falou dessa questão de seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente, isto é, seriam sempre e unicamente aqueles que vivenciassem seus ensinamentos, não importando nacionalidade, raça ou crença. Isso me fez lembrar muito da questão da passagem de Jesus do quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso se aplica também aos discípulos. Eu queria só fazer uma complementação. Eu estou ouvindo podcast sobre os manuscritos do Mar Morto. E Maíla fala que muitas coisas que estão no Evangelho são respostas a questionamentos, né, a situações da época. E uma delas é essa. É os judeus, né, se considerar o povo, né, escolhido, assim. E aí Mateus, né, que escreve também, né, direcionado aos judeus, ele está querendo deixar essa mensagem, né, que os judeus não é povo escolhido, né, que na verdade o Messias é Jesus, sim, que veio para a humanidade toda. A gente nem comentou isso, lembra? A gente falou em Mateus, que é aquele que escreve para os judeus, deu essa lição para o judeu, né? Isso. Bem percebido. A gente não tinha falado disso, desse detalhe, né? Porque João não fala isso, Lucas não fala, e Mateus, que é o que escreve para os judeus, diz: olha, vocês que acham que são escolhidos, vocês não são. Se coloque no seu lugar, gente. Vocês querem complementar uma coisa, Gabi? E a ideia dessa tem mais parte? Tem umas outras. São todos, né? Ele ajuda, Gabi. Podemos usar com verdade isso, né? Vamos lá, segunda parte. Vamos lá, segunda. Então começa com uma pergunta. É sempre lícito ajudarmos o nosso próximo? O que vocês acham? Sim, não? Acho que sim. Adoro, Gabi, a minha habilidade. Resposta é sim. Nós sempre... Ele diz que nós sempre devemos ajudar o nosso próximo. Mas vamos ler aqui o que ele realmente escreve. Diz assim: a justiça divina impõe que cada um receba conforme suas obras. Mas a divina misericórdia determina que todos os sofrimentos sejam amenizados na hora do resgate. Eu preciso só falar um parênteses bem rápido, é porque
essa segunda parte diz respeito à cura do cego. Porque uma das perguntas é, tipo, Jesus curou o cego, mas o sofrimento ele não decorre de uma lei de causa e efeito? Então será que Jesus ele poderia ter interferido no resgate daquele cego? Coloca também para a gente se questionar, né? Se a pessoa já está, de repente, pagando o débito da outra vida, por que a gente vai interferir? Exatamente. A justiça e a misericórdia. O amigo protestante já fez essa pergunta. Aí é nesse contexto que Simonetti vem falar sobre isso. Então, cara, você passar por aqui, acabou sim. Nem espírita que é muito isso. Não vai ajudar porque a prova do outro, a expiação do outro. Cara, sério, a prova só é isso. Sim, meu vizinho. Ele fala de intercessão, né? Ele fala que nós devemos ser intercessores. Significa isso, né? Nós sempre podemos ajudar o outro. Nós sempre podemos interceder nos sofrimentos do outro. Sempre podemos fazer alguma coisa pelo outro. É quase aquela leitura, né? A pobreza, a necessidade, a miséria e a criação do homem, né? Então, existe a necessidade da gente fazer a nossa parte, independente daquilo que vai continuar sendo uma provação. Até nessa relação de humildade, porque você depender de outra pessoa também é uma prova, né? A gente aqui não tem entendimento que o nosso papel, a nossa obrigação não está em assistir, né, o sofrimento dos outros e tirar aprendizado com isso apenas, mas nos solidarizar em relação a essas atitudes positivas, né? Eu também lembrei, outra coisa que o Simone fala, é que é como nós todos temos que carregar nossa cruz, né? Mas a gente pode estar sempre amenizando esse fardo. Então ele compara até como colocar almofadas, né, no ombro para que ajude a carregar. Né? Então você pode amenizar. E aí pode passar para a terceira parte, né? Que está muito ligado para a segunda. E lá no finalzinho, né? A gente fez uma reflexão assim, tipo, no fim das contas a gente vive num planeta de provas e expiações, né? A gente tem que passar pela necessidade, né? Mas é sempre interessante como essa ação da misericórdia, ela acaba sendo um exemplo a ser seguido, né? E se a gente parar para pensar, né, que todos nós somos afinados por uma rede de pensamentos em que, no fim das contas, o meu pensamento vai influenciar o outro, né? As nossas vibrações estão a nos acorrentar, a nos influenciar. O esforço que você faz por ascender é o esforço que você faz para que os outros também ascendam. E a ideia de coletividade do judeu é muito importante. Né? Quando um judeu se perdia, a comunidade inteira ficava prejudicada. Quando um judeu era Desatacado. É isso, né? A ideia de coletividade. A Haroldo fala disso também, né? Do sistema da rede. E até não se deixar, porque isso assim, comunicação do pensamento. Não se deixar levar para o pensamento negativo, o dominador. Isso você serve depois de exemplo para os outros. Eu passei por isso e consegui superar. Você também vai conseguir. Aí, vocês já finalizaram, porque a conclusão, rapidinho, é o seguinte, que algumas pessoas têm determinados méritos que fazem com que elas possam se curar das suas enfermidades. Só que, como a gente não tem bola de cristal para saber, fulaninho tem mérito, então se eu ajudar ele vai se curar, fulaninho não tem. Como a gente não tem, o resultado disso é fazer o bem para todos. Sempre que tiver a oportunidade, ajuda. E aí a providência toma conta. O Simonetti é fofo. Estou super interessada nesse texto. É muito importante. Eduardo e Marisa, né, estão presentes aí. É uma leitura muito tranquila. É o texto do Caio Bachuta, que é bem longo. O Eduardo fala muita coisa, um texto super longo. Né, e aí, dos 4 que estão para ele, tem Eduardo e Marisa, né? Eduardo, as damas, vamos escutar o sotaque. Ô Maria, isso aí é agora, tá, querido? Pode falar, Maria. Marisa? Fala, Marisa. Só tem você e Eduardo. Aí Eduardo deu a palavra para você. Pode me falar. Ativa o áudio e fala. Hoje, a gente já falou com ela hoje. Ah, tá. Oi.
Então, o texto realmente é bem longo e nós separamos algumas considerações em relação ao centurião, quando ele vai conversar com Jesus. A gente percebe que ele faz dois reconhecimentos, né? Primeiro, ele reconhece que Jesus, a grandeza de Jesus, e ao mesmo tempo ele reconhece a sua pequenez. E aí o autor fala de como ele soube implorar a Jesus, suplicar a Jesus. Ele suplica, mas com essa consciência. E fica para nós a lição de como nós também precisamos aprender a nos comportar diante do Cristo, sempre com a consciência de sua grandeza e de nossa pequenez. E o texto fala também da questão das pessoas estarem sempre convidando Jesus para entrarem em suas casas. Estamos sempre chamando por Jesus. E até me lembrei de uma frase do Emmanuel, que ele diz assim, que o homem espera por Jesus e Jesus igualmente espera pelo homem. E aí a gente percebe que Jesus, quando decide ir até a casa do centurião, houve antes um precedente. O centurião foi até Jesus. Então, muitas vezes, nós somos muito pedintes e queremos que Jesus venha até nós, mas será que nós estamos indo até Jesus? Então, o autor, quando ele diz... Quando ele diz, todos querem vê-lo a seu lado, e alguns há que pretendem encerrá-lo em armários. Então, nós queremos vê-lo ao nosso lado, mas qual o esforço que nós fazemos para o merecimento de estar com ele, né? E eu achei muito interessante essa parte final aí desse slide, quando ele comenta que não era preciso que o Espírito Puríssimo fosse até a casa do centurião. Assim como não era necessário que o centurião fosse pessoalmente abrir as portas do cárcere para libertar um prisioneiro. E muito interessante porque quando ele diz que da nossa pequenez, o autor fala da nossa pequenez, ele faz referência aos nossos vícios, às nossas inferioridades, né? Então, em razão desses vícios, da nossa inferioridade, nós somos também encarcerados do vício, das nossas mazelas, das nossas más inclinações. E quando a gente suplica a intercessão de Jesus a nosso favor, em favor de alguém, nós somos respondidos através das nossas dificuldades diárias. Então, são as dificuldades diárias que permitem que nós encontremos a chave para a abertura desses cárceres que nós mesmos criamos, né? Um cálice que a gente bebe, mas que nós mesmos enchemos o cálice. E no outro slide... Então, e aí, nesse outro slide, o autor faz referência à fé do centurião. Né? Que quando ele diz, né, não sou digno de que entreis em minha morada, e aí Jesus diz que nem em Israel encontrei tamanha fé. E aí o autor, ao falar dessa fé, ele faz referência ao grão de mostarda, que a fé, porque Jesus se maravilhou, né? Maravilhou-se diante da fé do centurião. E aí o autor diz que essa fé é equiparada ao grão de mostarda. Então, quer dizer, a gente, como todas as sementes, a gente olha para a semente e às vezes a gente não para pensar que naquela semente jaz uma árvore, uma minúscula semente que pode se tornar uma grande árvore. Até encontrei uma frase interessante que fala que mesmo uma semente tão pequena é capaz de produzir um grande resultado. E aí fica uma referência para nós, que nós precisamos trabalhar a nossa fé, porque a gente sabe da nossa pequenez, mas se nós tivermos fé, nós, apesar da nossa pequenez,
nós teremos condições de ofertar grandes resultados nessa vinha do Cristo. E vocês já até comentaram em relação, quando ele diz que os filhos virão, que são filhos deste reino, que virão do Oriente e do Ocidente, né? E que são filhos do rei, como foi colocado recente agorinha, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, ele fala desses filhos que efetivamente agem como filhos, né? Como vocês estavam falando, da criatura e do filho. Bom, então, acho que era isso. Muito bom, Marisa. Obrigado pelos comentários. André exagerou aqui em relação ao seu sotaque, viu, André? Carimbou, vai sair. Ela deu uma... Treinou. Mas é interessante, eles falaram, o Marilu também falou, que demora um tempo. A gente tem as nossas formas de falar do Nordeste, tem as nossas expressões, e tentar ser o mais jornalístico possível para o pessoal entender. Ele fala as expressões que o pessoal não entende, isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso. A gente está falando para a gente em várias partes do Brasil. A gente fala as coisinhas, eu falo rápido, a gente fala rápido, coisas aqui. Às vezes, porque vocês falam rápido. Eu lembro que eu tinha que pedir o André para repetir, porque ele falava várias vezes, né? Não, deixa ele esquentado e fala correndo mesmo, mas Eduardo. Eu queria só acrescentar em relação a alguns aspectos, né? Um deles seria quando falou, Virginia falou em que momento, em que palavra, em que contexto o centurião acreditou em Jesus, né? Aí ali já traz a fé, né? É a fé dele, é algo que vai além do seu conhecimento, é uma certeza que você tem antecipado das coisas. Então ele foi com essa humildade, acho até que a fé só é possível com humildade, você tem que ter um grau de humildade para ter fé. Você pediu auxílio. É um contexto, esse foi um aspecto também. O outro seria até, quando nós buscamos nessa fé, ao Cristo, que é o caso do centurião, ele já, nessa fé, já tinha certeza do amor correspondido. É o único amor que a gente pode dizer que realmente a gente busca e vai ser correspondido. Fica procurando o amor, né? E na certeza de buscar Deus é um amor correspondido. Então isso aí já é uma coisa magnífica, né? Já traz a gente para os românticos da vida, então já, quando tem essa percepção, já vai realmente totalmente desguarnecido. Outra questão é a posição desse Messias, né? Que é uma posição totalmente de reconhecimento. Quando a gente chega dentro de um ser de luz iluminado, que teve a oportunidade de se aproximar de alguém, e eu tive essa oportunidade dessa encarnação de me aproximar do Chico, então você se sente totalmente reconhecido. Ele não precisa dizer seu nome, não precisa dizer quem você é, de onde você veio, mas é como se fosse alguém que você já conhecesse há muito tempo. Embora às vezes você olhar baixo, de alguma forma, mas o aspecto é de alegria, né? Quando você vai ao encontro na fé, você esquece seus pecados, você esquece suas mazelas, você vai ao encontro daquele que vai lhe reconhecer e que vai lhe consolar. Daí essa imagem do Consolador tem muito a ver do que a nomenclatura da cidade, né? Mas o aspecto de quem vivia na cidade. Era esse homem o Consolador. Então esse é o contexto. E outro aspecto que eu assim, acho interessante, e mais um que eu agora não me recordo, mas foi o amor correspondido, o centurião, e agora nesse momento fugiu, me empolguei demais, a emoção tira até a memória. Mas o que é legal também, assim, quando a gente tem a oportunidade de entrar nessa psicosfera de uma pessoa que já tem uma dimensão espiritual bem maior do que a nossa, é indescritível a percepção que a gente tem do que é essencial na nossa vida. A gente pode sair com a melhor ideia, a melhor tese, o estudo mais complexo a respeito do que é essencial, mas que você só se dá conta do que é essencial quando você é tomado por essa atmosfera. É como se você estivesse se despindo para você mesmo há muito tempo que você não fazia, para que você pudesse ver o essencial, sabe? É muito, muito legal. Só a título de questão do tempo, eu acho que seria legal os próximos, cada questão de cada slide, a gente está indo até 9h15, só vai até ter mais uns 15 minutos aí. 12 minutos. Então tem Larissa e Alisson, né, que está presente. Vou passar para Larissa, Marilu e Ayla. Tem Larissa e Marilu, e tem mais só outro.
Quem é historiador? Outra história. Outra história, né? Sim, gente. Amélia Rodrigues. Ela conta a história, né? Toda aquela forma poética sobre informações, né, que ela trouxe. Foi em Cafarnaum. O nome do centurião, Paulus. A narrativa assemelha-se muito à de Lucas. A dela, né? Exatamente. Em que não há um diálogo direto entre o centurião e Jesus. Né? Há uma comitiva que vai representando e ela segue basicamente a estrutura de Lucas. E importante salientar que, pelo que a gente estudou, Lucas seria o mais próximo da narração histórica. Né? Lucas era se ocupava mais com isso, então faz sentido o dela ficar perto de Lucas. Faz todo sentido. Bem, o que a gente pode... Eu coloquei aqui as palavras dela, porque se eu repetir não é a mesma coisa, né? Então ela diz o seguinte: uma delegação de judeus respeitáveis, os anciãos da cidade aproximaram-se-lhe e lhe disseram. Enfim, pulando essa parte, eu vou, para ser mais rápido, destacar, né, em negrito. Primeiro, disse que o servidor, né, o centurião, amava muito o seu servo, o que também está em Lucas. Disse também que ele não é judeu, mas é temente a Deus, né? E também é amado por toda a gente, como a gente também já tinha visto, que as pessoas o admiram. Bem, sim, Jesus, ele já ouvira falar daquele centurião. Né? Ele já sabia que era uma pessoa que nunca teve a sua imagem, né, obscurecida por um mau proceder. Então era uma pessoa realmente digna. Cumpria o dever dele de romana, não extrapolava, né, não abusava de autoridade. Cumpria as leis do império sem se exaltar, sem exagerar, né, nas condições. Bem, aí outra coisa interessante é que na narrativa, esses representantes do centurião dizem para Jesus o seguinte: Rabi, se tu ordenares aos teus subalternos, eles farão a tua vontade, como os seus fazem as deles. Então, Simão Pedro pergunta, né, a Jesus a quais servos se referia Paulo. Então, Jesus ele esclarece Simão Pedro dizendo: não sabes que sou rei? Não tenho falado do reino de amor? Os meus servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e referendam, firmam, né? Atendendo a minha vontade, seguindo minhas ordens. Então ele fala que para a execução das vontades divinas, para a execução das vontades de Jesus, né, todos nós somos servos para isso, né? Pode passar. E para concluir, essa parte é muito interessante. Muitas vezes os homens precisam ver para crer. Já nesse caso, o centurião não precisou, né? Não queria ver para crer. De longe ele já sabia que a palavra de Jesus iria fazer com que a cura se operasse. Foi legal a referência, porque ele disse que depois tudo aquilo que ele poderia fazer, os outros poderiam fazer muito mais, né? Jesus falava. E depois ele conferiu também os poderes de cura aos próprios apóstolos. É interessante essa referência dele, que os servos são. Outro ponto a destacar é que é uma exaltação, né? Quando Jesus fala, nunca vi tão grande fé em Israel. É uma exaltação ao estrangeiro e uma discreta censura aos eleitos, que a gente já vem comentando, né? Imagina quando ela fala, né? Esse texto dela, gente, ele emociona. Se vocês não leram os outros, leiam esse. Porque você parece que está lá vendo a cena. Né? Imagina que Jesus viu o centurião, vocês vai andar, e Jesus ter parado assim, nunca vi, né? Imagina a forma como ele ficou maravilhado, como diz o texto, acho que é de Mateus. E como ele deve ter falado essa frase, né? Nunca vi tão grande fé em Israel. Assim, né? Jesus surpreso, né? Maravilhado. Eu gostei desse lá falou, surpreso não, ele conhecia já o nome, né? Ele ficou maravilhado. A palavra eu gostei disso que tu falou, que ele
não precisou ver para crer, porque tipo, Jesus curou a distância, né? Não tinha um telefone para dizer, amigo, está curado, foi curado. Não, ele acreditou que Jesus tinha operado a cura. Sim, exato. E para concluir, mais 2 pontos, ressaltando que foi eu e Marilu que fizemos juntas. O 10º, os centuriões, né? Fala de vários centuriões na história, ela falou do caso de. Você falou, Cornélio. Tem vai aparecer, Atos não aparecer. E por fim, essa parte eu achei massa demais. A esperança da liberdade incondicional alcança aqueles que, no clima da força, impondo a dominação como o cabo da guerra e com as armas da morte, sentem a asfixia do desespero e buscam a paz. Então, ele, né, por ser um centurião, ele vivia naquele clima da guerra, da violência, mas ele demonstrou ser extremamente pacífico. Então, contendo, né, com toda essa... exatamente. É como se a violência tivesse, de alguma forma, feito brotar a paz do seu coração. Ele se cansou de tanta violência, de tanto maltrato, de tanta pressão, né? E ele aspirava a ter paz, né? Isso. Enquanto que a gente vê em alguns círculos religiosos da época, onde deveria brotar a paz, a gente vê naquela couraça, naquela externa, na parte externa paz, dentro a gente vê violência. Querer dominar os outros, né? Dominação. Simbolismo ficou prática. Marilu, você quer acrescentar alguma coisa, Marilu? Fique à vontade. Diretamente do Rio Grande. Maria Luísa. Maria Luísa. Não, Marilu, a gente pode passar? Maria Luísa. Agora, Thaleson e Regina estão presentes, né, para comentar aí o texto do Jonathan. Jonathan também vai fazer, claro, a abordagem psicológica, né, e aborda a questão do a gente levar Jesus para dentro de casa. É bem prático o texto do O texto é bem interessante. Quando eu li a primeira vez, eu não achei que tivesse nada a ver com a passagem. Parece, né? Só que daí eu li, mandei para ler em voz alta, pra mim, aí é uma coisa dele. Vou falar da questão do placebo. Nós vemos cheio de excessos e etc, coisas ruins, mas fala que o evangelho no lar, não essas palavras, mas basicamente, não o ato em si. No final ela fala do ato em si, mas o evangelho, Cristo, nós temos o evangelho dentro da gente. É o placebo que vai fazer com que a gente se cure. Mas o remédio, ele atua sobre. O placebo, ele faz você atuar sobre. Então, Jesus, o evangelho dele, não vem te curar. Ele faz você ver, rever a tua fé, né? Ele vai fazer você se curar. Não é que ele vai vir se curar e falar, olha, você está curado. Ele vai falar, olha, eu estou me curando. Então, é justamente isso. Aí ela discorre sobre várias coisas com relação à família, os endividamentos entre si, todas aquelas coisas de reencarnação e psicologia aos quilos, mas o que eu achei mais interessante foi justamente do placebo. Legal. Tem muita gente que sempre vai falar, é placebo, não fala nada. Sim, esse papel E mais uma vontade. A questão é que muitas vezes as pessoas que tomam placebo, até para ele funcionar, é você não ter o entendimento de que aquilo era um placebo. Você tomar uma cápsula de bicarbonato, pensando que é uma cura do câncer, e você vê que só pela energia positiva de você estar acreditando que aquilo ali é a coisa mais revolucionária e está te fazendo bem, que faz deixar de vibrar naquilo que você não tem em relação às oportunidades do melhor. Catálogo científico sobre esse assunto, a obra Conexão Saúde, de Pacho, em PDF. Regina, você quer falar alguma coisa, Regina, sobre esse texto de Joana? Olha, eu não li o texto, mas eu li o resumo aqui. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, porque está se falando da proposta da cura de Jesus para com a criatura.
E Joana de Ângeles vai trazer um ponto aqui muito importante da doença que graça à humanidade, que é a doença dos relacionamentos interpessoais e também nas famílias. Então, a proposta que a doutrina traz no sentido do esclarecimento da bênção da reencarnação, como já sendo assim uma possibilidade de tratamento, de medicamentos. E esses espíritos endividados se reúnem nas famílias. Então, nós estamos, passando neste momento de transição do nosso planeta, vendo assim tantas barbaridades, no sentido, até da questão dos pais matando os filhos matando os pais, todo um desajuste, de desamor. E essa necessidade de busca de Jesus para entrar na nossa casa, o Cristo na nossa casa, essa possibilidade, então, de usar a fé, de fato, para transformar a nossa intimidade interior, entrar na nossa casa mental, para poder transformar este passado. E para isso, nós temos que estar acreditando, de fato, nessa fé, no sentido que dá a possibilidade, que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que dá a possibilidade de transformar todo o nosso passado de sombras. Então, mesmo que as situações do passado tenham sido horríveis, horripilantes e tudo mais, Jesus está nos dando essa oportunidade, neste momento planetário, de estarmos aqui no planeta Terra, para curar as nossas mazelas íntimas. Então, fazendo a conexão aí com o centurião mostrou, de fato, essa verdadeira fé e usou do exercício também da vontade, porque ele se disponibilizou de sair para buscar, a ajuda para aquele que estava carente, que é também um irmão, assim, estamos todos na mesma família. Então, acho assim muito importante a gente perceber que a fé mobiliza, que é uma virtude, mobiliza em nós também a possibilidade da gente estar exercitando outra possibilidade importante, que é o exercitar a nossa vontade, para que a gente possa, de fato, conseguir uma verdadeira transformação. E o magnetismo de Jesus, ele tem essa propriedade, porque esse magnetismo, ele está pautado em conhecimentos que ele já possui, em todos os níveis, e esse magnetismo maior é o magnetismo que cura através do amor, ligado com a colocação também aí de cada um doente em busca, de ajuda, e de ter humildade, de saber que todos nós somos necessitados e necessitamos do Cristo na nossa casa interior. É isso que eu gostaria de ter colocado. Muito bom. Vai ser uma síntese, Faz uma costura aí de tudo que a gente falou. Muito bom. Então, gente, pelo tempo, a gente vai terminando. O André pode ir. Foi ótimo. Parabéns, João. Parabéns, João. Semana que vem eu tô sertanejo. Feira tem coisa. É pequenininho o trecho. Pode pesquisar aí. A dupla sertaneja, Maiara e Nayara. A cura da sogra. Da sogra de Pedro. Falar de sogra, falar de... Vamos fazer a prece com o André. Em cada recanto deste mundo eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas. Mesmo quando vejo já nas minhas mãos, eu
sinto tua presença. Meu coração, não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre, és a luz que resplandece em cada campo do meu ser. São tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a violência mas tua paz serena invade nossos corações, fazendo a diferença das ilusões. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre, és a luz que resplandece em cada canto do meu ser. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre, és a luz que resplandece em cada canto do meu ser. Tchau, pessoal da internet. Tchau.